Amém, queridos. A palavra de Deus, lá no Salmo 23, que é um salmo maravilhoso, mesmo os que não são cristãos conhecem esse salmo pela beleza dele, né? Diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Quer dizer, com cuidado, com carinho, com ternura. Não nos guia de qualquer jeito, né? Guia-me mansamente. Aonde? A bons lugares, águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale, ou ainda que eu venha a andar, ou ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui eu quero falar um pouco sobre o verso 6. Esse salmo fala do cuidado de Deus com o seu povo. É uma forma poética de um povo que estava acostumado com essa linguagem, porque via essa cena constantemente, né? Porque a ideia de um rebanho sendo cuidado por um pastor era muito comum no Oriente Médio, no tempo de Davi, quando Davi escreveu esse salmo. Mas eu quero centrar aqui, porque nós estamos falando sobre coisas que nos boicotam e quais são os antídotos que nós temos que ter para nos livrar das coisas que trazem um padrão de comportamento autodestrutivo em nossas vidas. Coisas que nós fazemos que nos impedem de avançar, que conspiram contra nós. Muitas vezes nós somos o nosso principal inimigo. Nós nos preocupamos muito com o diabo, mas muitas vezes nós mesmos boicotamos diversas vezes nosso caminho, nossos desafios. Em vez de nós trilharmos sempre a estrada que vai dar na vida, muitas vezes a gente se desvia, a gente faz coisas que nem a gente entende por que faz. E nós temos visto aqui várias coisas que trazem esse padrão. Falamos sobre a culpa, sobre a vergonha que a culpa traz, que nos inibe, nos faz nos sentir inferiorizados. Falamos sobre a nossa vida de pensamentos. Muitas vezes está desordenada e nós alimentamos uma forma negativa de pensar, que cria sentimentos negativos e desembocam em atitudes negativas. Falamos sobre as compulsões, atitudes repetitivas, destrutivas, maus hábitos que nós não conseguimos nos libertar. E hoje eu quero falar um pouco sobre a vitória que nós podemos ter sobre o medo. Amém? Eu acho que esse salmo nos ensina a vencer o medo, nos dá um antídoto para nós superarmos o medo. Nós temos muitos medos, nem percebemos, mas eles têm um efeito paralisador, intimidador nas nossas vidas. Bloqueiam nossos projetos, nossos sonhos, trazem ansiedade em relação ao futuro. Medo de que aquilo que eu quero que aconteça não aconteça no futuro. Ou medo de que aquilo que eu não quero que aconteça, aconteça no futuro. Medo da punição de Deus. Medo da maldade das pessoas na rua. Medo da tragédia, medo da enfermidade. Medos que nós vamos alimentando e vão assustando o cenário que está à frente de nós e trazendo um efeito negativo, paralisador nas nossas vidas. Medo de não ter o necessário para suprir as minhas necessidades e as necessidades da família. Tudo isso tem uma forma de ser enfrentada, porque isso gera doenças, isso traz dissociação dentro de nós, terrores, temores, síndromes. Hoje, a ansiedade é uma enfermidade das mais poderosas que existem hoje no homem, traz uma série de doenças como consequência. Uma delas é o pânico, a síndrome de pânico,
As pessoas não, de repente tem um surto de pânico no meio da rua, no meio do supermercado. De repente um suador, um mal-estar, medos terríveis que as pessoas... A gente não percebe que ali está um acúmulo, que aquilo é apenas um sintoma, aquele desequilíbrio. E a palavra de Deus fala no verso 6 algo que nós temos que meditar com fé. Fé é eu acreditar que aquilo que a Bíblia está dizendo se aplica à minha vida. Isso é fé. Fé é pegar algo que está na Bíblia e falar, isso é meu. Nós falávamos muito nos anos 80 em tomar posse. Uma expressão que sempre tive dificuldade de entender. Mas hoje eu entendo. Tomar posse é eu entender que uma promessa que Deus faz na Bíblia é para mim, é para minha vida, é para o meu futuro, é para minha realidade. Não está lá só na Bíblia. Está aqui, neste ano, em Porto Alegre, no meu endereço, no meu trabalho, na minha vida, na minha família, pertence a mim. E a Bíblia fala, certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias, ou nos seguirão todos os dias de nossa vida, ou todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então eu não preciso ter medo da vida, das ameaças deste mundo, das tragédias, da doença. Por quê? Porque a bondade de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. A bondade do Deus que criou este mundo está sobre a sua vida. Essa fé, nós temos que pegar isso e tomar posse dessa realidade, porque isso traz uma força para eu enfrentar a vida e perder o medo. E aqui fala que essa bondade estará sobre nossas vidas todos os dias. Diga todos os dias. Quer dizer, amanhã vai estar sobre a sua vida. Ontem esteve sobre a sua vida. Hoje estará sobre a sua vida. Daqui a um mês estará. Daqui a um ano estará. E mais, daqui a 200 anos a bondade de Deus estará sobre a sua vida. Daqui a 300, sobre as gerações que virão e sobre você. Uma coisa, nós não sabemos como é que vai ser a nossa vida daqui a 200 anos. Porque daqui a 200 anos você ainda vai ser. Diz a Bíblia. Não sei, uma coisa eu sei, daqui a 200 anos a bondade de Deus estará sobre a minha cabeça. Diga aleluia. O Salmo 73 fala verdadeiramente, diga verdadeiramente. Salmo 73 verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Bom é Deus. Deus não é bom com qualquer pessoa. Deus é bom com todos, mas há uma bondade especial com o seu povo. Deus é bom sobre todo o universo. Há uma bondade de Deus sobre o universo. Mas também há o juízo de Deus sobre o universo. Sobre aqueles que fazem o mal. Mas com você é diferente. Porque você é filho de Deus. Por isso que fala aqui. Verdadeiramente bom é Deus para com você. Israel. Porque você pertence ao Israel de Deus, que é a igreja. A igreja, diz Paulo, é o Israel de Deus. Para com os limpos de coração. Agora você pode falar assim, não, você não me conhece. Você não me conhece. Eu não sou um cara bom. Eu não mereço a bondade de Deus. Nós não pensamos assim? Não. Fulano merece. Que está orando sempre, está sempre buscando a Deus. Eu não mereço a bondade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Bondade é isso mesmo. É aquilo que eu não mereço. A justiça é você dar para uma pessoa aquilo que ela merece. A bondade não. Bondade é você dar para uma pessoa aquilo que ela não merece. Você dá porque você ama aquela pessoa, porque você gosta dela, porque ela é especial para você, porque você separou aquela pessoa para ser objeto do teu amor. Amém? Então, é claro que você nem eu merecemos a bondade de Deus. Mas a bondade de Deus está sobre a minha vida. Abrindo caminhos, abrindo portas, criando situações que me livram. Amém? Então, eu não mereço ser bem tratado por Deus, mas Ele me trata bem. Então fica tranquilo. Nós que temos filhos, nós não damos as coisas para os nossos filhos porque eles merecem.
Nós damos porque nós amamos nossos filhos. Quando eles merecem, quando eles não merecem, não queremos saber, nós queremos vê-los felizes, né? Nenhum pai trata com os filhos só na base do merecimento. Um pai verdadeiro trata seus filhos na base do amor. Quero ver um amém. Claro que o pai disciplina, um pai corrige, um pai mostra caminho, mas sobretudo um pai ama, perdoa, abraça, beija. Amém? Assim é Deus com você. Bom é Deus para Israel. Ele me trata assim porque Ele é bom, não porque eu mereço. Amém, queridos? Então, Deus reservou para você lembrar da bondade de Deus. Que Deus é bom. Para você olhar com coragem para o futuro. Não, peraí. Não, mas que vai me acontecer, não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. A bondade de Deus vai me ajudar a vencer o que eu tiver que enfrentar. A bondade de Deus vai estar comigo em tudo que eu tiver que passar. A bondade de Deus vai estar me livrando de tudo que eu tiver que passar. A bondade de Deus vai estar me auxiliando as coisas que eu tiver que enfrentar. A bondade de Deus vai estar me carregando com as coisas que eu não posso suportar. Vai entrar a bondade de Deus e vai me livrar em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala lá no Salmo 145, abra aí, Salmo 145, verso 18, fala assim: perto está o Senhor. Nós não vemos, nós não sentimos, mas é o que a palavra está afirmando. Perto está o Senhor. Pode orar, querido. Pode orar. Sabe, tem hora que não dá tempo de orar, você só fala socorro. Pode fazer isso. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Sabe, Deus está ouvindo essa oração. Amém? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Olha só o que diz o outro versículo. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Teu desejo vai ser cumprido, teu projeto vai ser consumado, teu sonho vai acontecer em nome de Jesus. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor, o que diz aí? Guarda a todos os que o amam. O Senhor guarda você, amém? Então nós estamos com medo de quê? Eu tenho um guarda, há alguém que me guarda, há alguém que está ao meu lado, há alguém que zela pela minha segurança, há vigilância sobre a minha vida. Essa é a promessa desse texto. E lá no Salmo 91 fala algo tremendo, diz assim, Salmo 91, verso 9 a 12, fala: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, à tua família, ao teu lar. Amém? Por quê? Ele diz por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso aqui a gente não acredita, ou a gente se esquece. Tem um anjo, não é o anjo da guarda, mas tem um anjo que guarda. A Bíblia está dizendo que tem um anjo que guarda você. Quero ouvir um amém. Aliás, a Bíblia não está dizendo que tem um anjo, a Bíblia está dizendo que tem anjos, né? Porque aos seus anjos, isso aqui não é poesia, isso aqui é palavra de Deus, que há anjos, há um mundo sobrenatural, coisas que nós não vemos, mas existem ações espirituais no mundo, anjos malignos das trevas, mas anjos de Deus, né, que conspiram em seu favor, que trabalham em seu favor. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso significa que há algo, nós vivemos num mundo material, só que a matéria, o físico, o visível, é uma cortina que me impede de ver o que está do lado de lá, que é o mundo sobrenatural. Mas o mundo sobrenatural é real. Você só está impedido de enxergar por causa dessa cortina que é a matéria. Mas há um mundo sobrenatural e há seres espirituais nesse mundo, seres que agem em seu favor, que lutam por você, criam situações que beneficiam você, livram você da morte.
Quantas vezes aconteceu com você coisas que você não sabe explicar, em que você foi livre? Uma vez eu estava afogando no rio, lá na minha cidade. Já estava morrendo, porque eu não sabia nadar. Eu tentava sair, saía um pouquinho, conseguia sair, afogava. Até que no momento, uma pessoa me pegou pelo cabelo e me tirou. Eu não sei quem foi. Eu não estou dizendo que foi um anjo, mas eu tenho certeza que o anjo de Deus despertou aquela pessoa e mostrou: ele está afogando. Salva aquela criança. É isso que Deus faz. Os anjos criam, mudam as coisas, põe uma pessoa para te ajudar. Esse dia a Jussara estava perdida, numa cidade estranha, desesperada, não tinha GPS na época. Uma pessoa desce, dá toda a instrução, percebe que ela está perdida, fala: você está perdida? Olha, dá toda a instrução, dá todo o caminho, coloca ela em plena segurança. Não estou dizendo que aquela pessoa era um anjo, mas estou dizendo que o anjo de Deus falou: para, de alguma forma fez aquele carro parar, o cara veio a Jussara e ajudar ela. São forças espirituais. Creia que os anjos de Deus trabalham em seu favor, porque a palavra de Deus diz. É o que a palavra fala em Hebreus, abra lá, Hebreus capítulo 1, verso 14. Olha para a vida assim, olha para a vida sabendo que tem anjos que conspiram em teu favor. Ah, mas tem demônios, tem trevas, tem, mas aqueles conspiram contra você. Mas esses aqui são maiores, são mais fortes e conspiram ao teu favor. Estão a favor da sua vida, estão a favor do seu projeto, estão a favor de Deus. Há quem luta por Deus e luta por nós em nome de Jesus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir. Enviados para quê? Aqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Você pode dizer assim: ah, mas bispo, como é que eu sei que não é coincidência? Tudo isso pode ser coincidência. Uma vez eu voltava com a Jussara no Mato Grosso do Sul, em direção à capital, do interior para a capital. Eu vim atrás de um carro e era uma estrada de uma pista só. Eu fiz uma ultrapassagem. Quando eu percebi, vinha um carro. Falei, e estava a Jussara, estava uma menininha, lembra? E a Sônia, né, que era uma menina de um trabalho que a gente tinha começado em Dourados. Estava frequentando a célula que a gente começou lá. Dourados era uma cidade, a segunda cidade do estado. E nós estávamos indo para Campo Grande. Eu sei que quando eu vi, eu falei, eu não ia conseguir voltar, mas não consegui voltar mais. Era de noite. Imagina de noite. Luz na cara do sujeito que vinha. O que eu fiz? Se eu caio pro acostamento, o cara cai também. Se eu fico no meio, e o sujeito não foi pro acostamento, eu fui pro acostamento. Ele passou no meio, entre o caminhão aqui, o vazio aqui no meio onde eu estava, eu saí, graças a Deus ele passou direto. Porque ali foi um milagre, porque normalmente os dois vão pro acostamento. Mas eu percebi que ele não ia pro acostamento, joguei pro acostamento, meio assim, instintivamente. Claro, pode ter sido uma coincidência, pode ter sido um anjo. Mas sempre que a questão é de vida ou morte, pode ter certeza que a mão de Deus está dentro. Sabe por quê? Porque tem uma batalha por nossa alma nos céus. Satanás está lutando para você ser destruído. Ele vai fazer tudo que puder para você ser pego. E quando você é livre, você pode falar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou o teu anjo para me salvar. Creia que Deus está em seu favor. Quem crê, diga amém. Aí você vai dizer assim: mas por que as coisas ruins acontecem? Por que acontecem coisas ruins? Como é que a bondade de Deus está sobre a minha vida se eu passo tanto problema? Se eu passo tanta necessidade? Nós sempre vamos passar problemas, queridos. Nós vivemos num mundo quebrado. Esse não é o mundo que Deus fez. Esse é o mundo que o pecado do homem estragou. Deus fez este mundo
O pecado entrou, estragou este mundo. Nós temos os problemas que nós temos, as lutas, nós vamos ter desapontamentos, nós vamos ter decepções. Isso não significa que a bondade de Deus não está comigo. Quando a Bíblia fala que a bondade de Deus está comigo, a Bíblia está sinalizando que mesmo naquilo que você experimentar de ruim na sua vida, Deus vai extrair coisa boa para a sua vida. Mesmo nas coisas que eu tiver que passar, como diz lá Romanos 8:28, é exatamente isso que diz Romanos 8:28. Deus faz com que as coisas conjuntamente cooperem para o meu bem. De alguma forma, a dor que você passou, a situação difícil, muitas vezes inexplicáveis. Estava ouvindo o pastor Rick Warren, que teve um filho que tinha problema mental. Primeiro, né, você vai falar, um filho com problema mental, que acabou tirando a própria vida. Eu vi ele falando recentemente, 4 anos depois da morte do filho. Naquele momento eu pensei assim, o que eu posso tirar de bom nisso? Impossível, não há nada de bom, é impossível tirar algo de bom, numa desgraça, numa tragédia como essa. Aí ele falou, mas hoje eu não sei quantas milhares de pessoas foram auxiliadas por conta disso que aconteceu. Quantas organizações se movimentaram, criaram instituições, sistemas para atenderem pessoas com esse tipo de problema. As igrejas tomaram uma nova consciência do problema, porque as igrejas estavam acostumadas apenas a olhar de forma julgadora para essas situações. Mas não, graças a essa tragédia que atingiu, o Rick Warren é considerado uma das 40 pessoas mais influentes do mundo, pelas revistas do mundo, na revista Times, uma das 40 pessoas mais influentes do planeta. Influência tremenda. Imagina acontecer uma tragédia dessa com um homem desse. E ele diz, eu não sei mais quantas pessoas foram ajudadas, quantas dezenas, centenas de milhares que foram abençoadas, seja por ter uma nova visão, ter uma nova maneira de ver, com o meu sofrimento. É meu sofrimento, mas do meu sofrimento redundou bênção para muita gente. É difícil nós entendermos isso, né? Mas é o que ele mostra, é o que ele diz. Eu lembro quando a esposa teve a experiência, a mãe, né? Ela falou assim que ela não entendeu aquilo. Por que está acontecendo comigo? Não que Deus quisesse que aquilo acontecesse. Aquilo aconteceu, mas Deus consegue pegar aquilo e transformar numa torrente de bênçãos sobre a vida das pessoas, através da sua vida, através do que você pode fazer. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje ele tem a plena segurança que o filho dele está com o Senhor, curado, sem problema. Mas como? Nós temos como? Mas ele não suicidou? Era doente, querido. Não tinha responsabilidade. A Bíblia também diz que a misericórdia de Deus me seguirá todos os dias da minha vida. Quer dizer, não só a bondade, mas a misericórdia de Deus. Qual que é a diferença entre a bondade e a misericórdia de Deus? A bondade de Deus é quando Deus me trata como eu não mereço. Deus me trata como eu não mereço. Ele me dá coisas que eu não mereço. Ele me enche de coisas que eu não mereço. Ele me dá essa igreja maravilhosa, Ele me dá a sua vida, Ele me dá a sua amizade, Ele me dá o amor da minha esposa, me dá as minhas filhas, me dá a vida, me dá a saúde. Eu não mereço nada disso, estou vivo, estou respirando, estou cheio de vida, amém? Velhinho, mas feliz, graças a Deus. Cabelo branco, mas feliz. Algumas dorezinhas aqui, mas isso aqui é para lembrar que eu sou homem. Amém, queridos? Então a bondade de Deus enche você de coisas boas. E a misericórdia? A misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. A bondade de Deus me dá o que eu não mereço. A misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço. Porque eu sou pecador. Eu sou imperfeito. Eu faço coisas que eu não devia fazer. Falo coisas que eu não devia falar. Não é assim que todos nós somos. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus não me trata segundo o que eu mereço, né? Apesar de eu cometer vários erros, Ele me trata com misericórdia, com amor, com graça, com vida. Quantas vezes nós cometemos o mesmo pecado?
Quantas vezes nós cometemos os mesmos erros? As pessoas que têm problema com temperamento, quantas vezes a gente perde o controle? Às vezes eu falo para a Jussara, me perdoa, Jussara. Ela fala assim, não vou te perdoar porque você faz sempre a mesma coisa. Sempre você faz, sempre você pede perdão. Não vou mais perdoar. Você passou aqui, a minha contabilidade chegou num limite. Deus sempre te perdoa. Quero ouvir um amém. Nós temos problemas diversos. Tem irmãos que têm problemas com falar demais, com criticar demais, reclamar demais. Graças a Deus, Deus não nos trata, Deus não nos devolve segundo os nossos erros. Tem irmãos que têm problemas com descontroles em várias áreas, em outras áreas, áreas financeiras, áreas sexual, área, sei lá, né? Cada um aqui sabe onde aperta o seu sapato. Mas se você se arrepende, toda vez que você se arrepende, toda vez que honestamente você se volta para Deus, Ele vai aceitar você de volta com misericórdia. Nós somos severos, nós somos rígidos, nós temos limite, né? Nós temos um caderninho de contabilidade. É 1, é 2, é 3. Lembra da história do marido com a esposa, né? Vocês lembram dessa piada? O homem tinha casado com uma mulher, né? E nunca tinham brigado. Iam fazer 50 anos de casados. Nunca brigaram, nunca tiveram uma discussão. E o casal foi dar uma entrevista, né? Porque havia uma admiração geral. Como é que alguém consegue conviver 50 anos sem uma briga? Aí perguntaram para a mulher, qual que é o segredo? Vocês nunca terem brigado. O segredo foi que no dia que nós casamos, ele foi me pegar lá na roça, na carroça, e tinha 2 bois lá, seguindo a casa. Aí a gente está indo, aí o boi tropeçou, deu uma parada, ele falou, é 1. Chega numa certa altura ali num poço, o boi não quer andar, tranca, ele fala, 2, mas ele consegue levar o boi. Daqui a pouco o boi tranca de novo, ele 3, bum, dá um tiro na cabeça do boi. Aí a mulher fala, mas por que você matou o boi? Só por isso? Aí ele falou, é 1. acho que nunca mais ela reclamou. É um santo remédio. Então Deus não trata você desse jeito, querido. Graças a Deus, né? O Salmo 103 fala assim, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Outra tradução diz, não nos trata segundo os nossos pecados. Coisa boa, Ele nos trata como filhos, queridos. Nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o leste do oeste, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ele sabe que você não é perfeito. Nós temos que entender que nós somos um rebanho de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus estão atrás de nós. O Rio Grande do Sul é uma terra, assim como lá no Mato Grosso do Sul, onde a gente vê muito vaqueiro, né? Muito gado sendo conduzido, né? E o gado, os vaqueiros vão empurrando a boiada. Mas o rebanho de ovelhas é diferente. O rebanho de ovelhas, o pastor vai na frente. E o rebanho segue o pastor. O rebanho identifica a voz do pastor. Vai atrás. Eu vi uma figura uma vez em que o pastor ia à frente e as ovelhas seguem
aquele pastor, e vem 2 cachorros vêm atrás para impedir que aquele rebanho se disperse. Os cachorros vêm empurrando o rebanho e o pastor vai na frente. Uma vez eu vi uma comparação que achei muito interessante, em que esses 2 cachorros que vão atrás do rebanho, um chama bondade e outro chama misericórdia. Porque eles vão, a função desses 2 cachorros é guardar o rebanho. Tem 2 funções. São cães que guardam o rebanho e impedem o rebanho de se dispersar. Porque quando o cara quer desviar, a bondade faz com que você volte. Quando você desanima, você quer parar, a misericórdia te sustenta e faz você voltar para o rebanho. E aí você continua a caminhada em direção àquele pastor que vai te guiando. Então, atrás de você, você está andando na vida, e você está andando como o rebanho do Senhor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor vai à frente de mim, a bondade e a misericórdia vão atrás de mim, guardando, me livrando, me sustentando, me animando. Essa é a nossa vida, essa é a figura que nós temos. Nós temos a bondade e a misericórdia me seguirão. Eu tenho a tranquilidade que nas minhas costas, na minha retaguarda, estão a bondade e a misericórdia de Deus. Se você for ler no Antigo Testamento, a Bíblia mostra que uma nuvem ia atrás do povo de Deus, e na frente o fogo, iluminando o caminho. O pastor, a tocha de fogo simboliza o pastor guiando o rebanho, a luz que guia o rebanho. Fogo na frente, uma nuvem atrás. Aquela nuvem impedia o povo de Israel de ser visto pelos seus inimigos, e a luz mostrava o caminho para o povo de Israel seguir em frente. A nuvem simboliza a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. O fogo representa o teu pastor, e o fogo representa a glória de Deus que vai, é que para onde nós estamos indo, porque aqui o texto termina, diz que habitarei na casa do Senhor. Quer dizer, esse é o meu destino. Estou indo em direção à glória de Deus. Amém? O que te espera é a glória. Atrás a bondade e a misericórdia. À frente a glória de Deus. Eu vivo em direção à glória. Estou direcionado, ordeno a minha vida em direção à gloriosa casa do Senhor, para onde eu vou e habitarei eternamente todos os dias da minha vida. Medo de quê, meu irmão? Por que medo? Se atrás de mim eu tenho retaguarda, na minha frente a glória, nem a morte nós temos que ter medo, porque a morte não é nada para nós. A morte é o caminho da glória. Um dia nós vamos ter que enfrentar. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra, ainda que eu tenha que por ali passar, vou passar em direção à glória. E na minha retaguarda a bondade e a misericórdia daquele que me ama, daquele que me chamou, daquele que pôs em mim o seu bom Espírito. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender